Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, ao longo de nossas aulas, estudamos as principais esferas de formação da Terra: a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, sendo a litosfera a esfera pertinente, à habitação humana. Desde os primórdios da civilização humana, período em que estudamos em nossas aulas de história, que é referente às primeiras habitações documentadas ali na região da Mesopotâmia, acompanhamos a saga humana por terras férteis e produtivas e por fontes de água em abundância. Tais necessidades levaram a uma série de batalhas e conflitos por território, pois quanto mais terra e água disponível, maior era a possibilidade daquela sociedade se expandir, não é? Então, quanto mais terra fértil, quanto mais água, mais aquela sociedade prosperava. Então, era comum que diferentes sociedades entrassem em conflito pelo mesmo território, pois todos queriam uma prosperidade. Essa mentalidade expansionista está cada vez mais atrelada ao passado, não é? Ela é cada vez menos frequente, pois diferente de nossos ancestrais que utilizavam técnicas rudimentares de produção, não é? Não se tinha ali não existia a agronomia, não existia a ciência que trabalhava a terra, não é? Nós temos uma tecnologia agrícola que nos permite uma produção maximizada, não é? Existem técnicas que podem ser empregadas em solo que permitem uma maior conservação do solo e que aumentam a vida útil, aproveitando melhor o espaço disponível. Hoje, num espaço muito menor, produz-se mais do que se produzia em um espaço gigantesco no passado, porque a nossa produção agrícola foi otimizada por algumas técnicas modernas de produção. Bom, todos sabemos da importância da água para se plantar, certo? Mas existe outro fator determinante para obter bons frutos e em quantidades significativas, não é? Ah, que são os nutrientes existentes na terra, certo? Então, as plantas, além da água, ela precisa dos nutrientes que tem no solo. E às vezes o excesso de água pode levar esses nutrientes embora. Por exemplo, muitas chuvas, enxurradas, alagamentos podem deixar o solo estéril, ou seja, não produtivo, né? Então, a água é importante para as plantas, porém o excesso dela pode levar que esse solo fique impróprio para o consumo, certo? Bom, outro grande problema relacionado ao desgaste do solo são as erosões. Tal problema é causado principalmente por um longo período em que a terra fica sem produção, as entre safras. Então vamos lá, existe o período do plantio, da colheita, e antes que essa terra possa ser plantada de novo, vocês sabem que há algumas frutas, alguns produtos agrícolas, eles têm o tempo certo para ser produzido. Ele deve ser plantado em uma determinada época e colhido em uma determinada época. Todo esse resto do ano em que a terra fica sem produção, ela fica exposta à chuva, porque às vezes a fruta ali, né, a árvore ou a própria grama mesmo, ela impede que a excesso de água chegue no solo. Quando a terra está totalmente exposta, a terra pode ser alagada e ela pode gerar enxurrada e os nutrientes vão embora, e isso faz com que o solo apresente erosões. Não é o que essas erosões são desgastes causados na terra e eles podem fazer alguns vales e fendas no solo, formam buracos no solo, formam crateras no solo, não é? E o solo, obviamente, fica também infértil. Bom, no mundo antigo, pouco se podia fazer para impedir esses problemas, certo? Então, basicamente, quando o solo estava improdutivo, a galera saía de lá e ia para outro lugar e plantava enquanto tinha no solo. Quando não dava, ia para outro, e para outro e para outro. Bom, mas atualmente existem algumas técnicas para proteger o solo. Essas técnicas, eu vou listar algumas delas para vocês, tá? As mais utilizadas. A primeira é plantio em nível.
né? O que é essa técnica? Consiste em nivelar o terreno antes do plantio, impedindo assim que a chuva provoque enxurradas e carregue nutrientes. Ou seja, antes de plantar, a terra ela é nivelada. Se a terra que você planta ela tem um desnível, ela é esbarrancada, ela tem um declive natural, quando chove, vai causar uma enxurrada e os nutrientes serão levados embora. Então, a terra ela é nivelada, pois assim não forma enxurrada, impede que os nutrientes sejam levados. Bom, outra técnica é a rotação de cultura. Essa técnica consiste em intercalar o que se produz em uma terra. Muitas vezes, os insumos, né, deixados por uma safra podem ser aproveitados por outra, reduzindo a necessidade de adubos e pesticidas químicos. Ou seja, a, você planta coisas diferentes na mesma terra. Outra coisa também é a adubação verde. Consiste em plantar uma cultura que não se aproveita economicamente, né, mesmo que não se aproveite economicamente, apenas para manter o solo coberto e diminuir a erosão. Lembra que eu disse que a erosão muitas vezes é causada por um tempo que a terra fica sem nada? Esse tempo é que você entre a colheita e o próximo plantio, a terra fica exposta, ela fica sem nada. Essa técnica da adubação verde consiste em você plantar alguma coisa, nem que você não vá aproveitar aquilo como comercialmente, economicamente. É apenas para que a terra não fique desprotegida. Bom, essas são as principais técnicas para conservar e proteger o solo. Então, eu quero que vocês façam agora as seguintes atividades para mim. São coisas fáceis hoje. Quero que vocês façam dois desenhos. Eu quero que você me desenhe uma terra, né, uma propriedade rural, né, desenhe uma terra em que os nutrientes foram todos consumidos e que a erosão tomou conta de tudo. Então, vocês façam aí desenho para mim uma terra em que não existem mais nutrientes, uma terra que já não dá mais para plantar nada. Como que vocês imaginam que seria essa terra já com erosão, sem nutriente algum, sem oxigênio no chão, sem água, sem nada? Segundo, quero que vocês desenhem uma terra em que todas essas técnicas de preservação que eu listei foram aplicadas, certo? Então, uma terra que foi bem cuidada, que foi bem trabalhada, né? E depois eu quero que vocês me expliquem quais vantagens existem se aplicar essas técnicas de preservação de solo. Tudo certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.